Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao programa UFciência. Confira agora o que vamos conhecer hoje. Vida fora do planeta? Pesquisadores do Departamento de Física que estudam exoplanetas nos ajudam a responder essa e outras questões. Pesquisa cria dispositivo para limpeza da língua confeccionado a partir de garrafas PET. Programa de Educação Tutorial de Geografia de Itabaiana traça atlas da Covid-19. E mais, preocupados com os inúmeros problemas ambientais, pesquisadores da UFES desenvolvem bioplástico a partir de material orgânico. Você já deve ter se perguntado se haveria possibilidade de vida fora da Terra. Pesquisadores do Departamento de Física da UFES estudam os exoplanetas e tentam responder essa pergunta. Dentro do nosso curso, da astrofísica, eu trabalho com diferentes campos da astronomia, desde estrelas, exoplanetas e uma gama de diferentes processos físicos e químicos que ocorrem nas estrelas. Mais especificamente, eu trabalho com a caracterização química de estrelas. Esse é o meu principal objeto de pesquisa. E dentro dessa caracterização química de estrelas, a gente consegue abordar consegue responder diferentes perguntas astrofísicas que a gente tem na atualidade. Uma das principais perguntas que a gente tem hoje em dia, é que quando que a gente vai encontrar um planeta que é de fato similar à nossa Terra? Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa é fazer uma caracterização, estudar as propriedades químicas de exoplanetas. E a gente consegue fazer essa caracterização desses exoplanetas a partir do estudo da sua estrela-mãe. Através de um método que a gente chama de espectroscopia, a gente observa as estrelas com telescópio e obtém o espectro delas. A partir desse espectro, a gente consegue estudar as propriedades químicas dos objetos. E aí, no nosso caso, a gente estuda as propriedades químicas das estrelas. Esse mesmo processo serve para galáxias, para asteroides, para diferentes objetos celestes. É muito difícil para a gente observar diretamente esses exoplanetas com a tecnologia que a gente tem atualmente. Então, a forma mais fácil da gente conseguir entender as propriedades químicas desses exoplanetas é estudando as propriedades químicas da sua estrela-mãe. Então, a gente observa as suas estrelas-mães, a gente faz esse estudo físico e químico dessas estrelas-mães e a gente parte do pressuposto que tanto a estrela quanto o planeta, eles nasceram a partir do mesmo componente, a partir da mesma nuvem molecular que nós definimos. E a partir desse estudo, a gente infere que as propriedades químicas das estrelas são iguais às propriedades químicas dos exoplanetas. E se a gente conhece também as propriedades químicas daquele exoplaneta, a gente consegue inferir quais são os principais componentes que tem naquele planeta, se ele for rochoso. Por exemplo, a gente consegue dizer quais são os principais minerais que estão presentes naquele planeta. No caso da Terra, os minerais mais abundantes são minerais à base de magnésio, como olivina e alguns outros. Então a gente procura esses mesmos indícios nesses outros planetas para conseguir dizer algum dia, se aquele planeta pode ser um planeta muito parecido com a Terra ou não. Um dos primeiros estudos que a gente fez, eu e o meu grupo de pesquisa, a gente verificou que existe um exoplaneta próximo da gente, que é um exoplaneta que se chama ROIS 128b. Ele é um do segundo ou terceiro exoplaneta mais próximo de nós, já descoberto até então, e ele é um planeta que possui características muito parecidas com a Terra. Então, existe uma boa probabilidade dele, de fato, ser um potencial, ser uma Terra 2.0, assim, uma nova Terra para a gente no futuro. Mas esses estudos são muito iniciais também, a gente ainda precisa ter mais observações para conseguir entender melhor esses objetos. Porque, na verdade, nós somos poeira de estrelas. Então, nós somos o produto dos processos de nucleossíntese que aconteceram nas primeiras estrelas da nossa galáxia, nas primeiras estrelas do universo. Então, eu acho que quando a gente conhece um pouco melhor o nosso universo, a nossa galáxia em si, a gente estava conhecendo um pouco mais sobre nós mesmos. Vamos ver agora a produção de um dispositivo para limpar a língua feito de garrafas PET. O dispositivo serve para retirar substâncias da língua que provocam o mau hálito. Nós recomendamos em alguns pacientes a limpeza da língua para controle da halitose intraoral. A principal causa desse tipo de halitose é a saburra lingual. Essa saburra é uma cobertura esbranquiçada que fica na superfície da língua, no dorso da língua, que todo mundo forma. Pessoas que naturalmente têm hábitos de higienização
mesmo que não escovem a língua, elas podem não ter alteração de hálito, porque ao falar, essa saburra é normalmente removida com a alimentação, com a ingestão de líquidos, ela é naturalmente removida. Porém, se eu tenho algum processo aí, pode alterar esse equilíbrio, então é uma formação de maior quantidade de saburra, e eu posso precisar higienizar essa língua para controlar a formação desses compostos mal cheirosos. No mercado já existe há algum tempo alguns dispositivos para a limpeza da língua. Então eles podem ser de vários desenhos, de várias formas, eles podem ser metálicos ou plásticos, e eles têm diferentes formas e estão mais disponíveis em drogarias, em farmácias, em casas de material odontológico. Nós não encontramos com tanta frequência nos supermercados, tal qual encontramos as escovas dentais. Quando pensei na possibilidade de desenvolver um dispositivo para a limpeza da língua que fosse mais acessível, um dispositivo obtido a partir da reciclagem de garrafas, as garrafas PET. Então, a ideia inicial era que o próprio paciente pudesse confeccionar esse dispositivo. Porém, com o desenvolvimento do trabalho do PIBIC, vimos que não seria possível, porque poderia pôr em risco, por conta da superfície desse dispositivo poder ser danosa para a superfície da língua, tinha que ser um processo de confecção mais elaborado. E aí já tinha esse raspador desenvolvido por professora Mônica, que é um raspador feito a partir de garrafas PET, material reciclável, e aí a gente buscou comparar o raspador, que a gente chama de raspador PET, e o raspador de um desenho comercial. Então a gente resolveu comparar os dois para ver se eles teriam a mesma efetividade na redução da halitose. O paciente fazia uso tanto aqui na clínica, quanto ele fazia o uso durante 7 dias em casa, de cada um dos modelos, para poder justamente desenvolver essa percepção e poder responder a escala no último dia de uso. E aí a gente percebeu que realmente eles têm dados muito semelhantes. A única diferença era só na facilidade de utilizar, que o paciente ainda tinha um pouquinho de preferência pelo modelo comercial. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebeu que era uma questão realmente de hábito. À medida que fosse utilizando, né, iria desenvolver a destreza para os dois modelos. Na sequência, a gente está hoje avaliando esse raspador com o trabalho de Chaline e de Tarcísio, que são alunos do PIBIC, em relação a efeitos na qualidade de vida dos indivíduos após tratamento da halitose intraoral, e pensamos em avaliar em estudos de longo prazo a possibilidade de alguns efeitos adversos para raspadores de uma maneira geral, porque não temos na literatura dados que suportam possíveis efeitos adversos à superfície da língua em relação a essa higiene, né, de um período mais longo usando, quer seja escova dental, quer seja raspador comercial, ou mesmo o próprio raspador que a gente está avaliando, que é o raspador da garrafa PET. O estudo foi iniciado antes da pandemia, com outros colaboradores. A gente daria continuidade nesse ano de 2020 com um número maior de participantes. Aí, como houve a pandemia, as clínicas fecharam e não teve como executar a parte clínica da pesquisa. O meu trabalho de conclusão de curso seria o meu projeto de pesquisa do PIBIC, só que como a gente não conseguiu dar continuidade à pesquisa, agora eu irei fazer uma revisão de literatura sobre os dispositivos para remoção da saburra lingual. A gente vai investigar na literatura todos os dispositivos e também verificar se há efeitos adversos relatados na literatura. Imaginava, como eu falei, eu imaginava que fosse algo que tornasse mais acessível, né? Que a gente pensasse num dispositivo que tornasse o acesso à comunidade de uma maneira geral, principalmente num país em desenvolvimento como é o nosso, onde é difícil o acesso aos serviços de saúde, difícil a aquisição mesmo de produtos de higiene, aí incluímos a própria escova dental. Inicialmente, como eu falei, pensava-se até que o próprio paciente pudesse confeccionar, mas isso vimos que não é possível. Então, talvez algo que pudesse o poder público mesmo se apropriar para poder, assim, confeccionar e fornecer esses dispositivos nos casos dos pacientes que houvesse a indicação para seu uso.
Depois do intervalo, vamos conferir os resultados de uma pesquisa feita no campus de Itabaiana sobre a Covid-19. Estamos de volta e vamos falar sobre coronavírus. Desde o ano passado, pesquisadores do campus de Itabaiana realizam uma pesquisa sobre dados da Covid no Brasil e no mundo. Minha pesquisa é vinculada ao grupo que eu sou tutor, que é o PET, Programa de Educação Tutorial de Geografia do campus de Itabaiana. Então, desde o ano passado, mais ou menos quando eu comecei a perceber esses dados em diferentes sites, na página do governo do estado de Sergipe, já são mais ou menos quase 500 dias que são catalogados e colocados na rede diariamente. Então, desde junho de 2020 que eu venho catalogando dados por dados de Sergipe, do Brasil e do mundo. Esses dados, no meu entender, têm elevada importância, não só para a geografia de Sergipe, do Brasil e do mundo, mas mostrar a propagação do vírus em diferentes locais, para que se faça um planejamento. Então, desde o começo, eu detectei que municípios de Sergipe que são cortados pelas duas principais vias de acesso à BR-101 e 235 são municípios com os maiores índices. Então, isso serve para quê? Para que os gestores observem principalmente pontos de paradas, postos, locais em que tem maior aglomeração. Eu mostro também que em Sergipe, os maiores aglomerações são nas áreas, no Sergipe, no Brasil e no mundo, nas áreas urbanas. Então, essas políticas de controle, essas políticas de uso de máscaras são importantíssimas para diminuir o avanço. O meu último relatório com o mapa, que é o Atlas da Covid, que está na página da UFES do campus de Itabaiana, nós temos dados de 1º de julho, 15 de julho e 1º de agosto. E aí, nestes eu detectei que no mundo o epicentro saiu da América do Sul, mesmo ainda estando muito alto, Brasil, Argentina e Colômbia. Hoje já se encontra um maior índice, isso está bem visível no mapa da evolução. Então eu faço um mapa de dados de morte, de infectados nesses dias. E também o quanto aumentou de quantidade, do geral, que é absoluto, e da relativa e percentual. E observei que no mundo o grande aumento percentual está no Sudeste Asiático. Tailândia, Vietnã, que tinha pouquíssimos, hoje já tem mais de 2.000 mortes. E Indonésia, que é o que mais cresceu no número de mortes. Desde o mês passado, mês antepassado, observa-se que nos países com maior avanço da vacina, houve uma diminuição desses dados percentuais. Toda a Europa, com exceção da Rússia, que está na terceira onda, houve uma diminuição na média, baixíssimo número de mortes em relação a outrora. Os Estados Unidos, mesmo chegando à terceira onda, diminuiu bastante em relação à segunda, devido ao avanço da vacina. E nos países em que a vacina avançaram, em que as políticas de controle continuam, como Nova Zelândia e Austrália, o aumento é baixíssimo, e quase zero, e até zero em alguns, como Nova Zelândia. A nível de Brasil, observa-se o quê? Uma diminuição em alguns estados que junho, julho era altíssimo. Exemplo de Sergipe. Sergipe ocorreu uma das maiores diminuições no número de mortes e de infectados. Você já ouviu falar sobre bioplástico? É um tipo de plástico produzido a partir de materiais orgânicos. Aqui na UFES, um grupo de pesquisa desenvolveu esse produto. Confira! O laboratório, ele trabalha com resíduos agroindustriais, né, ou resíduos agrícolas. Então, a gente reaproveita o que é colocado ou para ração animal ou simplesmente jogado no lixo. Esse trabalho do Carlos Fernando, ele teve início de um projeto de Meninas na Ciência, onde eu coordenava 5 escolas públicas do estado de Sergipe. Então, a escola de Santa Rosa iniciou os trabalhos com os meninos do ensino médio, aproveitando o resíduo de cana-de-açúcar.
Para isso, a gente trouxe o trabalho para a universidade, né? A professora do ensino médio é orientadora desse trabalho, para fazer com que a gente desse um caráter mais científico devido à estrutura da universidade para o trabalho que tinha sido desenvolvido lá. Então, a gente aprimorou os trabalhos de forma tecnologicamente. A ideia do bioplástico era produzir um canudo que, além de biodegradável, fosse comestível, né? E daí, por alguns problemas enfrentados durante todo esse processo, a gente mudou de plano para produzir pratos que também fossem biodegradáveis e a matéria continua sendo, de certa forma, comestível, né? A depender da forma que o material será utilizado. Eu vinha com frequência de 3 vezes por semana para o laboratório para fazer essa parte experimental, até conseguir chegar ao resultado final, que foi o bioplástico. Inicialmente eu pensei que eu não ia conseguir, porque eu nunca trabalhei com bioplástico, foi a minha primeira vez e eu tive total independência no projeto, que foi bom para mim porque eu gosto desse desafio, né? E com a expectativa de que as meninas da educação básica iriam acompanhar esse projeto, então eu estava bastante preocupado em saber todo o processo, né, de produção desse material, para que eu conseguisse chegar a um resultado positivo. Então, inicialmente, eu não tinha ideia de que eu iria conseguir chegar a esse resultado, né? Mas com o passar do tempo, um passo após o outro, eu fui conseguindo fazer o teste com plastificante, aí veio a primeira formação do bioplástico, depois a cinética de secagem, que foi o tempo para medir o tempo de formação do material. E depois, quando eu cheguei ao final com o bioplástico, para mim foi, tipo assim, já estava me sentindo pesquisador. Com o tratamento do resíduo de forma correta e a reutilização para transformação em um produto, a gente consegue incorporar um resíduo e aumentar a quantidade de lixo em um produto final que vai ter valor. Eu estou concluindo alguns testes para finalizar a patente, né, e fazer o pedido de patente do material. Pretendo apresentar, né, todo o processo de produção do bioplástico para as meninas, que são as meninas da educação básica, produção de artigo e algumas apresentações em congressos. Chegamos ao fim do nosso programa UFciência. Na próxima edição, vamos continuar trazendo outras pesquisas feitas aqui na universidade. Até lá!